1517, século XVI, Alemanha. Enquanto ocorria o renascimento ocidental, as grandes navegações e o estabelecimento de grandes reinos, um jovem angustiado encontrava paz na palavra de Deus. Seu nome é Martinho Lutero, um dentre muitos religiosos que tentaram encontrar no enclausuramento a paz de Deus. Mal sabia ele que a certeza de sua pecaminosidade iria distanciá-lo progressivamente até que ele mesmo fosse alcançado pelo próprio Deus. Isso se deu quando ele enfim leu a palavra de Deus. Essa palavra, que era lida em trechos na liturgia da missa, mas em uma língua desconhecida. Ali, dentro do mosteiro, quando ele leu que o justo viverá da fé, caiu-lhe um fardo enorme de pecado, e sua consciência tornou-se apaziguada. Ao ler a Escritura, como um sedento que finalmente encontra um oásis, Lutero se depara com a doutrina que a Bíblia ensina e compara com a realidade que ele via na igreja de seu tempo. Algo muito diferente. A palavra dizia que a salvação se dá pela graça mediante a fé, sem obra alguma. Mas a igreja dizia que as boas obras livram o crente do purgatório. Pior, ela agora estava dizendo que com dinheiro poderia se livrar não só a sua própria alma, como as daqueles que já partiram. São as chamadas indulgências. Algo tinha que ser feito. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega no castelo de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. A proposta era trazer à tona uma discussão doutrinária e fazer com que a igreja retornasse às Escrituras. Uma reforma centrada nas Escrituras. Mas a reação foi bem diferente do esperado. Muitos concordaram com Lutero, mas muitos o odiaram. Queriam a morte do monge. Lutero se viu numa encruzilhada: acatar as decisões da igreja ou obedecer à palavra de Deus. Diante disso, Lutero viu que o problema não era somente uma questão de doutrina, a saber, a justificação pela fé em Cristo, mas também de uma grande corrupção que havia chegado ao mundo todo. Era hora de realmente voltar ao Evangelho. E essa volta se iniciou em um dia como esse, 508 anos atrás. Daquele dia em diante, um retorno às Escrituras se iniciou. Se antes a Bíblia estava inacessível em um idioma que o povo não entendia, agora ela estava sendo disponibilizada para a língua do povo. Lutero traduziu para o alemão, William Tyndale para o inglês, João Ferreira de Almeida para o português. E hoje nós temos ela em mais de 700 idiomas. E ainda faltam muitos povos para terem as Escrituras em sua própria língua. Houve também grandes contribuições da Reforma para além do púlpito. Os primeiros hinários, ou seja, coletâneas de hinos feitos para o louvor congregacional, surgem com a Reforma. A educação pública dá seus primeiros passos ali. A valorização do trabalho também começa ali. Mas, se houve um retorno às Escrituras naquela época, hoje precisamos retornar novamente. De fato, todo dia precisamos retornar às Escrituras. Mas hoje, em particular, muita coisa estranha à palavra de Deus, de fato, até pior do que na época de Lutero, tem aparecido. Muita coisa estranha tem aparecido nos últimos anos. É por isso que devemos sempre estar buscando ao Senhor e não nos deixar ser levados por todo o vento de doutrina. Como diz o tema para nosso ano eclesiástico, devemos estar edificados na palavra, visto que somos chamados à santidade. Que Deus seja glorificado para sempre e que Ele abençoe o seu povo. Amém.